gostaria de começar lendo o Salmo 131, se algum irmão quiser acompanhar. Salmo 131, cântico de romagem, escrito por Davi. Assim diz o Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando procurando grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espere, ó igreja, no Senhor. Já há algum tempo, eu e os pastores estamos sempre batendo na mesma tecla de confiar as nossas vidas em Jesus Cristo, confiar de que Deus fará o melhor para nós. Nem sempre o melhor para nós é aquilo que nós desejamos para aqui e agora, mas Deus usa todas as coisas que acontecem para que tudo coopere para o nosso bem, e o nosso bem está na eternidade. Irmãos, Paulo pediu 3 vezes a Deus que tirasse dele o espinho na carne, e Deus disse: a minha graça te basta. Que a graça de Jesus Cristo baste para nós nesta manhã. Eu não estou aqui para fazer uma pregação, simplesmente para preparar os corações dos irmãos para louvar a Deus e para receber a palavra que o pastor pregará esta manhã. Mas eu peço, irmãos, que escutem as minhas palavras agora nesse momento. Aquietem os corações, confiem no Senhor e tudo Ele fará para nós. Senhor Deus, por favor, Pai, esteja conosco nesta manhã. Esteja com aqueles que não puderam vir. Que o Senhor toque nos corações daqueles irmãos que estão ausentes. Que o Senhor esteja agora neste momento com a irmã Dora e a Maria do Carmo, que estão impossibilitadas de vir à tua congregação, a igreja, para estar junto com os irmãos. Do mesmo jeito que o Senhor falará conosco essa manhã através da tua palavra, fale também com todos aqueles que não quiseram e que não puderam vir. Que a tua palavra seja aquilo que permeia os nossos corações e as nossas mentes, nos dando mudança de vida. Porque, mais uma vez, como eu sempre digo, Pai amado, tudo o que nós queremos e temos que fazer é louvar e exaltar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, aquele que nos libertou das garras da morte e do pecado. Santo Deus, que o Senhor nos dê uma porção do Teu Espírito agora, nesta manhã, neste momento, para que nós realmente louvemos ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força que há em nós. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor e oro. Amém, Pai. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor.
absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra.
Bem, irmãos, mais uma vez eu convido os irmãos a louvarem ao Senhor. Que nós tenhamos o coração dispostos a louvar e exaltar o nome do nosso Deus, contribuindo ou não contribuindo. O que importa é aquilo que nós temos condições e aquilo que Deus propôs em nossos corações. Que a única coisa que aconteça agora neste momento é que nós possamos glorificar ao Senhor da glória e que Ele santifique os nossos corações para não termos apego aos bens materiais. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos porque completaremos 5 anos que estamos aqui, somente pela Tua graça, o Teu amor e a Tua soberana vontade. O Senhor foi bondoso para conosco. O Senhor nos deu este local para nos reunirmos aos domingos. Temos nos reunido às terças e tem sido maravilhosos os cultos de oração. Temos nos reunido às quintas-feiras e o pastor tem trago ensinos maravilhosos ao seu povo. Temos nos reunidos também 2 vezes ao mês para os cultos dos jovens, aonde o irmão Lucas tem trago mensagens que fortalecem os corações dos jovens. Obrigado, porque o Senhor é quem tem feito tudo isso por nós. Obrigado, Senhor Deus, pelas cadeiras. Obrigado por tudo que o Senhor fez e tem feito. E cremos que o Senhor continuará fazendo e sustentando o seu povo. Em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor, Pai. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradeceste por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar sequência ao nosso culto ao Senhor. Vamos orar pelas crianças que ali estão. E depois nós vamos à nossa leitura do nosso texto de hoje. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez. E rogamos a Ti, Senhor, que abençoe, ó Pai, a vida de todas as crianças, ó Deus, desta igreja. Que o Senhor, ó Deus, conceda a elas graça, misericórdia, arrependimento. E principalmente, ó Deus, que o Senhor regenere os corações delas e salve-as, Senhor, segundo a sua graça. Dê sabedoria às irmãs que estão à frente desse ministério, para que elas sirvam a essas crianças como se estivessem servindo a Ti mesmo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Quero convidar você a abrir comigo em Lucas. Lucas capítulo 11. Nós iremos cobrir hoje dos versos 5 aos versos 13, ok? Do verso 5 ao 13, Lucas capítulo 11, ok? Lucas capítulo 11, de 5 a 13, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este venha até ele, ou até ti, no meio da noite, e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo chegou de viagem e veio até mim, e eu não tenho nada para lhe dar. E aquele que está ali dentro responder, dizendo: Não me importunes, pois a porta já está fechada, e as minhas crianças já estão deitadas comigo. Não posso me levantar e dar algo a ti. Digo-vos que se não o der, pelo fato dele ser seu amigo, certamente por causa da importunação dele, se levantará e o dará o que quer que ele necessite. Eu vos digo também: pedi e será dado a vós. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate lhe será aberto. Pois quem de vós, sendo pai, e o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, ao invés de um peixe, dará a ele uma serpente? E se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem? Essa é a palavra do Senhor. Pai amado, estamos diante dela. A palavra é inspirada, a palavra é inerrante, infalível e suficiente. Que o Senhor, a Deus, seja glorificado através dela. E que ela, Senhor, possa encontrar corações sedentos e férteis, para que cresça e frutifique para a glória do Senhor. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Na semana passada, nós cobrimos uma parte dessa passagem.
Eu disse na semana passada que Lucas 11, de 1 a 13, é um parágrafo apenas. E nós cobrimos na semana passada uma parte desse parágrafo. Nós falamos da oração do Pai Nosso. Nós cobrimos do verso 1 ao verso 4, e nós percebemos ali que o Senhor Jesus nos apresenta a oração do Pai Nosso, uma vez que os seus discípulos vieram até Ele e rogaram a Ele que ensinasse-os a orar. E nós falamos que a oração do Pai Nosso, ela pode ser comparada a um diamante, que você pode contemplar a beleza dele de vários ângulos diferentes. E nós falamos de vários ângulos, que à medida que a gente gira o diamante, a gente percebe uma beleza, e à medida que você gira ele para um outro lado, você percebe outra beleza, e quanto mais você coloca ele em posições diferentes, mais o diamante vai brilhando e vai se revelando maravilhoso, de maneira tal que você fica encantado. E é assim a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, e que também deixou para nós. De fato, a oração na Bíblia é algo belo, é algo virtuoso, é algo que é tão importante que nós devemos fazê-la com respeito, com temor e tremor, com humildade, com simplicidade, humilhados, rendidos na presença do Senhor. Nós vimos que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam orar de uma maneira específica, e Ele diz: vocês orarão assim, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa os nossos pecados, pois nós também temos perdoado todos os que nos têm ofendido. Não nos induzas à tentação, mas nos livra do maligno. Foi essa porção que nós vimos, verso 1 a 3. E eu percebo que nós podemos dividir todo esse parágrafo, do verso 1 ao verso 13, em 3 partes que podem ser divididas da seguinte maneira. O que nós vimos na semana passada, Jesus estava falando como os discípulos deveriam orar, ou melhor dizendo, o que os discípulos deveriam orar. Dos versos 1 a 4, o Senhor Jesus mostra aos seus discípulos qual deveria ser o conteúdo da oração. Qual deveriam ser as prioridades da oração. E nós vimos que Jesus ensina que as orações de vocês precisam conter uma busca pela santificação do nome de Deus, uma busca pelo cumprimento da vontade do Senhor, e também uma busca pela consumação do reino de Deus. E ele fala também da necessidade de nós virmos diante dele, pedindo perdão pelos nossos pecados, tendo em vista que mesmo nós que já fomos perdoados, nós ainda estamos numa caminhada cuja natureza do pecado ainda existe em nós. Portanto, nós ainda pecamos. Então, mesmo depois de sermos sido perdoados em Cristo, nós como cristãos devemos viver uma vida de arrependimento constante. O arrependimento, ele é contínuo, ele ocorre no momento da salvação e ele continua acontecendo no momento da santificação, e nós devemos estar sempre atentos a isso. Ele falou também sobre o fato de que as orações precisam conter um rogo ao Senhor, de que não nos induzas à tentação e também nos livre das mãos do inimigo. Então, os versos de 1 a 4, nós podemos dizer que Jesus estava ensinando aos discípulos o que eles deveriam orar. Qual deveria ser o conteúdo das orações dos seus discípulos. E nós percebemos, então, que dos versos 5 a 8, ele vai falar como ou quando os discípulos deveriam orar. E dos versos 9 a 13, ele vai mostrar para os discípulos o porquê eles devem orar. Então, verso 1 a 4, o que
nós devemos orar. Versos de 5 a 8, como ou quando nós devemos orar. E versos 9 a 13, por que nós devemos orar. Então hoje nós vamos descobrir essas duas divisões, como ou quando orar e por que nós devemos orar. Todo o parágrafo Jesus está falando, obrigado meu irmão, todo o parágrafo Jesus está falando de oração. 13 versículos dedicados por Jesus ao tema da oração. Então vamos aí à primeira parte, como ou quando orar. Jesus trata nessa segunda parte, ensinando os seus discípulos e a nós mesmos, também que aqui estamos meditando na sua palavra nesta manhã, ele começa falando como ou quando orar, contando uma parábola. Ele conta aí a seguinte parábola, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, deixa comigo aí, deixa a sua Bíblia aberta, eu gosto de reforçar isso para que você vá acompanhando na sua própria Bíblia aquilo que está sendo dito. É importante que você faça sempre esse acompanhamento para que você de fato entenda que o que nós estamos falando se encontra na sua Bíblia, portanto é a palavra de Deus, ok? Então ele começa aí contando uma parábola, verso 5 ele diz assim, e disse-lhes, qual dentre vós tem um amigo? Repare que ele, é como se ele estivesse começando assim, dando um exemplo. Ele chama e ilustra. Aqui, deixa eu falar com vocês. Qual dentre vós, imagina um cenário. Existe alguém que teria um amigo? E ele diz, e esse amigo viesse até ele, no meio da noite, e lhe diga, amigo, me empresta 3 pães. Meio que dá para a gente vivenciar e perceber a história que Jesus está contando aqui. Porque são amigos procurando outro amigo. É um amigo procurando outro amigo. Então são pessoas íntimas. Aqui a ideia não é, a parábola não fala de pessoas estranhas falando com pessoas estranhas. São amigos conversando com outros amigos. Então Jesus diz, qual dentre vós, tendo um amigo, e esse amigo vem até você no meio da noite. Importante aqui o que Jesus diz, no meio da noite, porque de madrugada, geralmente era o momento propício para ladrões assaltarem as casas. Mas um amigo, ele vem no meio da noite. É bem provável que ninguém imaginaria que um amigo bateria na porta dele no meio da madrugada, né? Então imagina como que a história ela é vívida. É como se Jesus estivesse dizendo assim, esse amigo ele vem no meio da noite e ele chega assim. Ei, Marcão, ei, Felipe, sou eu, Rony. Percebe? E aí eu, Marcão, sou eu. Marcão, sou eu, Rony. Abre aqui. Então esse amigo vem no meio da noite, ele faz isso. E aí, ele chega, bate, diz, amigo, Marcão, ei, empresta 3 pães aí. Marcão, Marcão, sou eu, Rony. 3 pães, você tem 3 pães para me emprestar? Aí o amigo vira para ele, né, verso 6, olha aí. Verso 6, ele diz, porque um amigo chegou de viagem e veio até mim, e eu não tenho nada para dar a ele. Aqui nós estamos falando da política da hospitalidade que havia nos tempos bíblicos. Era comum que as famílias, naquela época, eles reservassem um pouco de alimento para caso algum viajante ou um estrangeiro chegasse em suas casas, eles o servissem. Era comum essa lei da hospitalidade. Era meio que assim um padrão.
Você tinha que prestar hospitalidade para os estrangeiros. Então era comum que uma pessoa guardasse uma reserva de alimento, para que quando acontecesse de alguém chegar sem avisar, ele tinha um alimento preparado para preparar para aquele, um alimento ali acessível para preparar para aquela pessoa. Mas esse cidadão aqui, ele não tem nada preparado, ele foi pego de surpresa. E aí, quando ele é pego de surpresa, ele lembra de um amigo, e ele vai lá e procura, e fala, olha, ô, amigo, empresta 3 pães aí. Amigo, chegou um outro amigo meu, chegou lá em casa agora no meio da noite, e ele chegou de viagem agora, e eu não tenho nada aqui, só você para me salvar. E aí o amigo lá dentro da casa, né, o Marcão, responde para esse que está batendo na porta no meio da noite, pedindo 3 pães emprestados. Verso 7, olha o que ele diz. E aquele que estava lá dentro, tendo respondido, diga, não me importunes. Eu não sei vocês, mas eu fico doido quando alguém me acorda. Se eu estiver dormindo e alguém assim me acordar, tipo assim, ô, Rony, eu acordo, fico com a cabeça desorientada, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso que esse rapaz sentiu aqui. Ele, diante da importunação, tá bom, não me enche o saco não, rapaz. Não me importunes. Não tem nada a ver com as suas necessidades. Se vira aí, eu não posso te ajudar. E ele diz mais, a porta já está fechada. Naquela época, lembra, irmãos? Naquela época as portas não eram de madeira, assim, igual a gente estava. As portas eram de pedra, então o sujeito arrastava uma pedra para fechar a porta. Então ele disse que, ó, não me importunes, a porta já está fechada. E tem mais, ele diz aí no verso 7. E os meus filhos já estão deitados comigo. Não posso levantar e dar a ti os pães. Rapaz, você vem aqui me importunar essa hora da noite? Eu já estou deitado, meus filhos estão deitados aqui comigo. Eu não vou levantar aqui e te dar nada não. Se vira aí. Então essa é a história. Essa é a parábola. Aí no verso 8, Jesus agora dá uma palavra a respeito da parábola. Como ele começou ali no verso 5, fazendo uma pergunta, quem dentre vós faria isso? A resposta já está implícita. Nenhum amigo verdadeiro deixaria de atender esse pedido de um outro amigo. Aí Jesus diz no verso 8, vos digo, que se não se levantar para dar a ele os pães, pelo fato dele ser seu amigo, de fato o dará, por causa da sua importunação. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, qualquer um, uma vez que o amigo bateu na porta e insistisse, ele poderia até não levantar porque os dois eram amigos, pela amizade. Mas ele ia se levantar e falar, eu vou dar esse cara esses pães porque eu não estou aguentando mais, senão ele não deixa eu dormir. Por causa da importunação, ele ia levantar e emprestar a ele os 3 pães. É interessante que a palavra grega que se usa aqui para importunação, é a palavra anaideian, que ela significa assim, é uma palavra muito forte. Aqui, a questão da importunação é a ideia de alguém que vem e enche o saco mesmo. É alguém que é incansável. É alguém que está tão disposto a insistir, que enquanto o amigo não abrir a porta e der a ele o que ele precisa, ele não vai parar. Nós poderíamos fazer aqui um contraste entre oportunidade e importunidade, se é que existe essa palavra. A oportunidade é quando você vai até alguém e aquele alguém está propício a você. Ele te dá a oportunidade.
certo? Agora, a importunidade ou a importunação, ela é diferente. A importunação é quando você precisa de algo, mas aquela pessoa não está favorável para te conceder. Então, você importuna ela, você incomoda ela, você persiste, você não sai de lá enquanto você não tiver resposta. E aí nós percebemos aqui, que pelo fato de Jesus estar falando no verso 5 até o 8, sobre como ou quando nós devemos orar, nós já aprendemos aqui duas lições. Como se deve orar? De maneira persistente. A oração precisa de persistência. A oração precisa ser de uma maneira que nós estamos tão convictos de vir na presença de Deus e apresentar as nossas orações e as nossas súplicas, que nós estamos dispostos a, mesmo que não encontremos respostas imediatas, nós estamos dispostos a continuar orando. O que nos ensina também o seguinte: orar é algo extremamente fácil. Orar é algo extremamente fácil. O ponto difícil da oração é continuar orando. O ponto difícil da oração é cultivar uma vida de oração. Orar é fácil, você vem aqui à igreja, ou você está lá na sua casa, e de uma hora para outra você, sentado ali no sofá, você faz uma oração. Agora, fazer disso um hábito é que é o difícil. Porque a nossa carne odeia orar. A nossa carne odeia orar, a nossa carne odeia ler as Escrituras. A nossa carne odeia isso. O apóstolo Paulo fala que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Há uma guerra constante no coração de cada crente. Então, nós percebemos aqui que Jesus, primeiro ele diz qual é o conteúdo da oração. Depois ele diz como ou quando vocês devem orar. Como vocês devem orar? De maneira persistente. Quando vocês devem orar? Sempre, independente da circunstância. Veja que Jesus está falando aqui nessa parábola de um homem que foi persistente no pedido, mesmo o seu melhor amigo não estando propício a ele. É muito fácil orar quando as coisas vão bem, quando Deus está respondendo às orações, quando Deus está propício a nós, quando tudo anda bem, quando a nossa vida está prosperando. Agora, difícil é quando nada vai bem, é quando faltam os pães, é nós cultivarmos essa vida de oração. Então, como orar? Com persistência. Quando orar? Independente da circunstância, em todas as circunstâncias. Ore hoje, ore amanhã. Se estiver ruim, você ora. Se estiver bem, você ora. Se você estiver alegre, você ora. Se você estiver triste, você ora. Então, esse é o como e o quando. E aí, dos versos 9 até o verso 13, Jesus nos fala a respeito do porquê orar. Por que orar? Senhor, eu entendi que orar é um compromisso, que as orações passam por um conteúdo específico. Eu entendo que eu preciso persistir, perseverar na oração. Eu entendo que eu preciso orar todo o tempo. Mas por quê? Por que que nós devemos vir à presença de Deus persistindo, apresentando, clamando, pedindo, suplicando, rogando, dia após dia? Agora o Senhor Jesus diz o porquê, no verso 9 ele diz aí, olha, pois eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á.
Ele usa 3 verbos aí. Buscar, melhor dizendo, pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Todos esses verbos estão no presente. Nós chamamos isso aqui no grego de presente ativo. O que significa? É como se Jesus estivesse dizendo assim: estejam constantemente pedindo. Veja a ideia da insistência, da persistência. Estejam sempre pedindo. Não peçam apenas uma vez. Estejam sempre, constantemente pedindo. Sempre no presente. Você está ativo no pedido. Você está envolvido no processo de pedir. E ele diz: continuem pedindo, continuem pedindo, continuem pedindo. Por quê? Porque dá-se-vos-á. Depois ele diz o verbo buscar. Também está no presente ativo. Continuem buscando, continuem buscando, continuem buscando, continuem buscando. Dia após dia, tempo após tempo. Continue buscando. Por quê? Porque encontrareis. E por último ele diz: batei. Batei também no presente ativo. Continue batendo, continue batendo, continue batendo, continue batendo, continue batendo. Aqui bater, a ideia de bater na porta. Como o amigo que chegou de madrugada e... Ei! Enquanto ele não for ouvido, ele não para de bater. Continue ouvindo, continue batendo, batendo. E por quê? Porque abrir-se-vos-á. Abrir-se-vos-á. Aqui dá para a gente contrastar esses 3 verbos, bater, buscar, pedir, buscar e bater, da seguinte maneira: o pedir é uma palavra sem ação, é o começo, você pede. Já o buscar, a palavra aqui buscar é dzetel, é um verbo dzetel que é buscar, é alguém que está assim, ele avançou um pouco, ele pediu, mas ele está buscando aquilo, sabe? Não é só um pedido. Agora ele começa a agir de acordo com o que ele está pedindo. Ok? Então não é só pedir, ele vai além do pedido, ele começa a agir, ele começa a viver, começa a buscar persistentemente aquilo que ele está pedindo. E aí o bater já é assim um negócio mais hard mesmo, sabe? É o cara que pede, é o cara que já está, entendeu? Fazendo, entendeu? Está dando passos para... Porque ele quer aquilo de tal maneira que ele começa a viver para aquilo, ele está assim, ele está dominado por aquele desejo, entende? E ele está agindo, ele está buscando, ele está fazendo, entendeu? Ele está se dedicando, ele está clamando, e o bater é aquela súplica mesmo, é que ele agora ele está tão tomado pelo desejo, pelo pedido, pela busca, que ele agora ele já está praticamente importunando Deus. Ele já está importunando Deus. E ele está fazendo isso dia após dia, dia após dia, dia após dia. Verso 10, Jesus: pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E a todo o que bate, lhe será aberto. Tiago, lá na sua carta, ele diz o seguinte, que nós não temos nada porque nós não pedimos. Nós não temos nada porque nós não pedimos. E ele diz também, e quando vocês pedem errado. E o que é pedir errado? É pedir para a minha própria glória, para o meu próprio nome, para o meu próprio reino, para a minha própria vontade. Nós poderíamos pegar essa passagem que Jesus está dizendo aqui, todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, todo o que bate se abre. Nós poderíamos entender o seguinte: então Jesus está nos dando um cheque em branco.
Toma aqui, igreja, um cheque em branco, peça o que vocês quiserem, compra o que vocês quiserem. Não, o cheque não está em branco. Porque ele já disse, nos versos de 1 a 4, o que nós devemos pedir, o que nós devemos buscar, pelo que nós devemos bater. E o que são essas coisas? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O cheque não está em branco, o cheque vem preenchido, basta você pedir agora. Todo pedido, todo que busca o reino de Deus, receberá o reino de Deus. Todo o que pede para que Deus seja santificado na vida dele, o nome de Deus seja glorificado na vida dele, esse recebe. E todo aquele que importuna a Deus, pedindo, clamando, suplicando, dia após dia, para que Deus seja glorificado na sua vida, esse recebe. Esse recebe. Então não é que nós temos o cheque em branco para vir diante de Deus e pedir tudo que nós queremos para gastar nos nossos próprios deleites, ou seja, para a nossa própria glória. Não. Tem um limite para o pedido. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele disse: pois se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, e lhe será feito. Veja bem, olha o primeiro princípio. Se, condicional, se estiverdes em mim, ou seja, se você for meu discípulo, e as minhas palavras habitarem em você, pede o que você quiser, e vai ser feito. O que você pedir vai ser feito. Por que ele fala isso? Porque se eu estou em Cristo, e as palavras de Cristo estão em mim, eu não vou pedir nada que seja contrário à vontade de Cristo. Percebe a diferença? Se eu estou em Cristo, a palavra de Cristo habita em mim, eu não consigo pedir nada que seja contrário à vontade de Cristo. É por isso que ele me garante: se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Peça para a minha glória. Peça para que o meu nome seja glorificado. Peça para que o meu reino avance. Peça para que a minha vontade seja cumprida na terra, assim como ela é cumprida nos céus. Então você pode pedir, você quer pedir um emprego? Pede a Deus um emprego, mas pede a Deus um emprego: ó, Senhor, me dá um emprego, porque eu quero glorificar o seu santo nome onde eu estiver. Deus, eu quero que o meu emprego glorifique o seu nome. Deus, eu quero que esse emprego que o Senhor me der, a renda que o Senhor me der, Deus, eu peço que o Senhor me dê ele, abra essa porta para mim, para que tudo que eu ganhar, eu consiga, ó Deus, tirar uma parte para investir no seu reino. Ó Deus, abre uma porta para mim de emprego, mas me ajuda a me comportar lá dentro da empresa, de uma maneira que o seu nome seja santificado. Deus, eu estou precisando arrumar uma namorada, uma noiva, uma esposa. Deus, me dê uma pessoa para que eu me una a ela e a nossa união seja para a glória do Senhor. Para que a nossa união manifeste a vontade perfeita do Senhor. Para que a nossa união sirva de testemunho para os incrédulos. Para que a nossa relação espelhe a relação do Senhor com a sua igreja. Uma relação que é baseada no amor, no cuidado, no zelo. E por aí vai. Tudo que nós pedimos precisa estar alinhada com a vontade do Senhor. É para a glória do Senhor, é para o reino do Senhor, é pela vontade do Senhor. E quando nós estamos alicerçados nisso, irmãos, nós podemos vir e persistir. Aí nós podemos vir a qualquer momento, a qualquer hora da noite, em qualquer circunstância. E é evidente que esse amigo que não abriu a porta, ele não é uma figura de Deus. Pelo contrário, na parábola ele é o oposto a Deus.
Porque o nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus não tem a porta fechada. Dia após dia, 24 horas. 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses no ano. Ano após ano, após ano, após ano. A porta do Senhor nunca está fechada quando os seus filhos vêm até Ele, não importa a circunstância, não importa o horário, nós jamais importunaremos a Deus. Às vezes a gente pensa que a gente vai importunar a Deus. Às vezes a gente fica pensando assim, ei Senhor, sou eu de novo. Sabe, a gente chega até o Senhor em oração, ei Senhor, sou eu de novo. Me desculpa aí se eu estou incomodando o Senhor. Ou às vezes a gente vem assim, ei Senhor, sou eu de novo, né? Desculpa aí, Senhor, mas eu não consegui mudar aquele pecado ainda não. Sabe como é que é, né? Ó Deus, eu vou vir só essa vez, eu não quero atrapalhar o Senhor não. Mas Deus, quem somos nós para incomodar Deus? Primeiro que Ele já sabe. Antes que a palavra nos venha à boca, o Senhor já sabe. Verso 11 a 13, o Senhor Jesus mostra algo maravilhoso. Que é exatamente isso que eu disse. Um filho de Deus jamais importunará o Senhor. Jamais. Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Verso 11. Quem de vós, sendo pai, e o vosso filho lhe pedir um pão, vai dar a ele uma pedra? Qual pai, em sã consciência, o filho ia pedir um pão, ele ia dar para ele uma pedra? Nenhum. Ou se o filho lhe pedir um peixe, dará a ele o oposto de um peixe, ou seja, uma serpente? Qual pai, em sã consciência, o filho ia pedir, pai, faz um peixinho para a gente, ele ia dar para ele uma serpente? Nenhum pai verdadeiro, um pai legítimo, um pai que ama, daria isso aos filhos. Verso 12 ele diz, e se pedisse um ovo, daria a ele um escorpião? Não, os pais têm o dever de cuidar dos filhos, de amar os filhos. Então é lógico que quando Jesus faz essas perguntas, a resposta é, nenhum pai faria isso. Nenhum pai. Aí no verso 13, ele conclui dizendo assim, se vós, sendo maus, se você, seres humanos, se você pai, você é pecador, e você não faria isso com seu filho, se vós, sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Aí ele faz uma comparação entre o pai terreno e o pai celestial. E ele usa uma expressão aí, quanto mais, se vós, seres humanos, pecadores, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, o Pai, o que está nos céus. E é interessante aqui que essa expressão, o que está nos céus, no texto grego, ela, o que veio do céu. O Pai, o que veio do céu, o que desceu do céu. Quanto mais o Pai, o que veio, o que saiu do céu, o que desceu do céu, dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem? Em Mateus, essa passagem, esse final do verso 13, Mateus diz assim, o vosso Pai, quanto mais o vosso Pai, o que está nos céus, ou o que vem do céu, dará todas as coisas aos que lhe pedirem. Mateus usa todas as coisas. Lucas aqui, ele pega o principal e dá ênfase.
Por quê? Porque Lucas enfatiza a supremacia do dom do Espírito sobre qualquer dádiva que Deus pode dar aos seus filhos. A dádiva do Espírito é Deus habitando todo aquele que Ele comprou pelo sangue do seu Filho. Essa é a maior dádiva, esse é o maior presente. E aí Lucas diz, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. É a dádiva maior, é o Espírito habitando em cada filho. É o Pai que não está com você, Ele está em você, percebe? É diferente, é muito mais íntimo. E se Ele está comigo e em mim, 24 horas por dia, eu não preciso me preocupar qual horário que eu vou até Ele, de tal maneira que a oração independe do horário. Você pode ir de manhã, você pode ir à tarde, você pode ir na hora do almoço, você pode ir de noite, você pode ir de madrugada. Mas se atente para como você vai suplicando, vai rogando, vai batendo, vai pedindo, vai buscando. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Por que você deve orar? Porque Deus responde oração. É simples assim. A oração, meus irmãos e minhas irmãs, não é para mudar Deus. A Bíblia está repleta de orações. Você lê os Salmos, tem orações de súplica, de clamor. Você pega o livro de Neemias, lá no capítulo 1, Neemias descobre que Jerusalém estava um deserto, totalmente destruída, e ele vem diante do Senhor dizendo, ó Senhor, eu sei que nós pecamos contra Ti, ó Senhor, eu sei que foi por causa dos nossos pecados, mas aí o que o Neemias faz? Ele faz o seguinte, ele proclama um jejum e oração diante de Deus. É para Deus mudar o que estava... A oração não muda a Deus, porque Deus é soberano. Deus, o Deus bíblico é aquele que define o fim antes do começo. No livro de Jó nós encontramos a seguinte expressão, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. O Senhor escreveu toda a história, do começo ao fim. Ele decretou todas as coisas. Mas, o Deus que decretou o fim, também decretou os meios. Sabe como que Deus leva a cabo, leva adiante a história que Ele mesmo escreveu? A partir dos meios que Ele definiu. E a oração é um dos meios. A oração, ela é um privilégio que Deus me dá, de ser um instrumento nas mãos dEle, para que os propósitos eternos dEle venham à existência. Por exemplo, Deus decretou a salvação para alguns. Está decretado. Qual é o meio que os eleitos serão salvos? Fé. Fé. Deus havia dito que traria um profeta, assim como Isaías, que prepararia o caminho para o seu filho. Esse foi o decreto. Virá um profeta que preparará o caminho para o meu filho. Qual foi o meio que Deus utilizou? A oração. De repente, Zacarias e Isabel estão orando, a esposa é estéril, eles estão, apesar da esposa ser estéril, eles estão clamando ao Senhor, eles estão buscando ao Senhor, dia após dia, eles estão insistindo ao Senhor, eles estão pedindo, eles estão buscando, eles estão batendo, e de repente o Senhor dá a eles um filho. E quem que o Senhor dá a eles? O profeta que viria para preparar o caminho para o seu filho. A oração é um privilégio que Deus dá a mim e a você, de vir até Ele e ser usado por Ele para levar o propósito eterno de Deus adiante. É Deus me fazendo participante, ainda que Ele não precise.
É Deus me convidando para caminhar com Ele, ainda que Ele não precise de companhia. Isso é oração. E Ele faz isso através do Espírito, Ele põe em nós o Espírito. Ele habita em nós, então Ele jamais rejeitará as orações dos seus filhos. O teólogo Charles Riley, ele disse o seguinte: o Espírito Santo é inquestionavelmente o maior dom que Deus outorga aos homens. Se temos esse dom, possuímos tudo. E é por isso que Lucas diz que se nós pedirmos, se nós buscarmos, se nós batermos, o Senhor nos dará do seu Espírito. E ele diz: se temos esse dom, possuímos tudo. Temos vida, luz, esperança e o céu. Se temos esse dom, possuímos o ilimitado amor de Deus, o Pai, o sangue da expiação do Filho de Deus e plena comunhão com todas as pessoas da bendita Trindade. Se temos esse dom, possuímos graça e paz no mundo presente e glória e honra no porvir. Apesar disso, esse grandioso dom é apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo como um dom a ser obtido através da oração. Portanto, meus irmãos, nós podemos orar porque temos um Pai no céu que está disponível para nos ouvir a qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer hora do dia ou da noite. O que nós devemos orar? Conteúdo da oração. O reino de Deus, o nome de Deus, a vontade de Deus. E o que diz respeito a nós é: perdoa os nossos pecados, não nos induzas à tentação, nos livre do maligno. Como nós devemos orar? Persistentemente. Persistentemente. Constantemente. Quando nós devemos orar? Em todo tempo. Esteja o tempo propício a mim ou não propício a mim, eu devo orar. Por que eu devo orar? Porque Deus responde às orações dos seus filhos e Ele está disponível sempre, sempre, sempre a todo aquele que pedir, a todo aquele que buscar, a todo aquele que bater. O Senhor é um Pai bondoso. Que nós possamos, irmãos, aprender muito com essa passagem. Muito. Eu creio que às vezes eu fiquei pensando, pastor Marco, talvez nós não temos aquilo que realmente estamos precisando, porque nós temos pedido, não temos pedido. Ou talvez temos pedido pouco. Talvez nós não estamos buscando. Talvez a gente não está batendo. Em outras palavras, talvez nós não estamos tão interessados assim. Às vezes é porque nós não estamos tão interessados assim. E eu penso que essa passagem, ela vem até nós como um convite do Senhor. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Os irmãos sabem que eu tenho 2 filhas. 2. Uma tem 16, a outra 14. Ambas fazem aniversário esse mês. Uma faz 17, a outra faz 15. A minha filha de 15, ela decidiu ir embora para os Estados Unidos. E ela já está, inclusive, de passagem comprada, junto com a mãe, enfim. E elas vão para os Estados Unidos. Eu fiquei pensando assim, até o dia 23 de julho, eu gostaria que a minha filha passasse mais tempo comigo. Eu gostaria que ela viesse mais vezes. Quem sabe todo dia. Quem sabe a semana toda. Quem sabe o restante dos dias. Porque eu, como pai, desejo as minhas filhas perto de mim.
Será que Deus não está nos dizendo nessa manhã: vem mais aqui em casa? Passa mais tempo comigo. Me conta mais sobre você. Deixa eu conhecer quais são as suas angústias. Se abre comigo. Fala para mim o que está acontecendo. Chore comigo. Sorria comigo. Suplique comigo. E eu fico pensando, e Deus vai me dar graça para eu não continuar com esse pensamento, é que talvez eu fique com a seguinte impressão. Depois que ela for, pode ser que eu fique com a seguinte impressão: eu poderia ter amado mais. Eu poderia ter abraçado mais. Eu poderia ter brincado mais. Lá no livro de Cantares, tem uma passagem que eu amo, e diz que o amado veio em busca da sua amada, e ele veio num horário que não era oportuno. E ele bateu e a amada respondeu: olha, eu já tomei banho, já me perfumei, já estou deitada. E o amado insistiu. O texto diz que o amado vai insistindo com a amada. Cantares espelha a relação da igreja com Cristo, da esposa com o marido, essa é a ideia do livro. E aí o amado vai insistindo, insistindo, mas a amada não cede. E de repente o amado vai embora. E aí a passagem diz que depois que o amado vai embora, ela percebe que o amado se foi. E aí ela fica desesperada, e ela sai correndo em busca do amado, mas era tarde demais. O amado já foi embora. Irmãos, nós não podemos deixar que a nossa relação com Deus seja dessa forma. Às vezes o Senhor está nos esperando depois do serviço, ter um momento com Ele. Às vezes é na primeira hora do dia. Às vezes Ele está nos importunando. E sim, Ele vai chegar em horas que a gente vai estar cansado mesmo. Você trabalhou o dia inteiro, você está cansado. Mas eu acho que a gente nunca pode deixar que isso continue acontecendo até que Deus nos abandone. E Ele não faz isso por maldade. Ele faz isso para mostrar para mim e para você que estar com Ele é importante. Estar com Ele é importante. E aí é como se Ele nos levasse à seguinte reflexão: depois que perder, não vale a pena mais amar, porque já se foi. Não vale a pena mais cultivar a relação, porque já se foi. E o tempo passa, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor. Queremos pedir ao Senhor, a Deus, que nos conceda da sua graça. Oh Deus, nós precisamos tanto passar momentos melhores e maiores contigo. Nós precisamos tanto, a Deus, aproveitar desse privilégio que o Senhor nos dá de conversarmos contigo todos os dias, com o Criador de todo o universo. Não precisamos marcar horário, não precisamos marcar audiência contigo. Basta dizer, nos dirigirmos a Ti como nosso Pai, que realmente o Senhor nos comprou, o Senhor nos adotou como seus filhos.
Ah, Deus, como nós precisamos ter sede de estar na sua presença. Como nós precisamos ter fome de ouvir as suas palavras de vida eterna. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós encerramos aqui. Tem algum recado, pastor Marco? Tem, meu amor? Sei agora, né? Vamos lá. Os irmãos já vão tomar aqui os lugares, os irmãos do louvor. Vocês repararam que nós fizemos hoje uma escola bíblica um pouco diferente. Eu sou muito favorável e adepto ao uso do quadro. Eu acredito que eu consigo explicar as coisas de uma maneira mais clara. E se os irmãos preferirem, e aí vocês podem, pois, falar. E quem prefere? Quem tem mais facilidade de aprender com essa dinâmica? Levanta a mão, por favor. Tem mais facilidade em absorver o conteúdo quando se tem um quadro explicando, dando exemplos? A maioria, né? Então acho que a gente pode adotar isso, né, pastor Marco? Que é uma forma também de nos acomodar, nós do ensino nos acomodar à maneira de aprendizado da igreja, né? E aí a gente pode até, assim, eu acho que até facilita para a gente abrir espaço para perguntas, né? Enfim. Nós vamos, então, agora ministrar um louvor junto com os nossos irmãos. Gostaria de convidar a todos, né, que nesse momento cantasse ao Senhor, colocasse mesmo, né, palavras de adoração e de louvor na presença de Deus, né? Que cada um com seus próprios lábios entoe cânticos de louvor, de adoração ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Os irmãos irão passar os elementos da ceia, e na sequência vocês aguardem e nós iremos participar juntos. Amém? Fique à vontade. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Glórias a ti, Senhor. Pastor Marco, faz uma oração por nós, por favor. Muito obrigado, velho. Muito obrigado, velho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.
Glórias a ti, Senhor. em comunhão, que ao participarmos da ceia do Senhor, comendo do pão, bebendo do vinho, Glórias a ti, trazemos Senhor. a memória do sacrifício que nos reconciliou com Deus e nos reconciliou uns com os outros, para a glória e louvor de Deus. Nesse momento maravilhoso, o Senhor possa encher os nossos corações com tua graça e com teu amor, e que a gratidão seja transbordante em nossa vida, Aleluia. cada segundo da nossa vida, por essa obra maravilhosa que tu fizeste por nós na cruz do Calvário. Agradecemos em nome de Jesus. Glórias a ti, Senhor. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 14, nos diz o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes, observe bem as palavras de Jesus aos seus apóstolos: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Olha, são palavras fortes de Jesus. Eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Esse dia, irmãos, foi a última Páscoa celebrada por Jesus. E ele disse que de agora em diante ele não mais beberia do fruto da videira até que venha o reino. Ele continua dizendo: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Mestre, que foi moído na cruz do Calvário por mim e por você, por cada ofensa, por cada pecado, por cada violação da lei. Aquele que se fez carne, habitou entre nós, viveu uma vida de obediência e de santidade, mas que ao final foi condenado à morte de cruz, não porque ele era culpado, mas porque nós éramos culpados. Em nome dele, comamos todos o pão. Irmão Léo, faça uma oração por nós, por favor. Amém, Senhor. Aleluia. Glórias te damos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. É verdade, Senhor.
Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Continuando ainda no Evangelho de Lucas, no verso 20, ele diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então esse é o cálice da nova aliança. A nova aliança, irmãos, ela remove de nós o pecado de tal maneira que o Senhor já não mais lembra delas. A nova aliança, que é prenunciada ali no profeta Jeremias, no capítulo 31, que diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha como se dá aos benefícios da nova aliança. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. A nova aliança anula tudo aquilo que nos condenava. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, pois, justificados mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Quem tentará acusações contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica. Portanto, meus irmãos, eis diante de nós o símbolo do cálice da nova aliança feita no sangue de Jesus Cristo. E esse sangue foi derramado em favor de nós. É favor, não é salário, é favor de nós. Portanto, relembrando a morte do Senhor e anunciando a morte dele até que ele venha, bebamos todos juntos o cálice. Aleluias. Pai amado, nós estamos muito felizes em poder estarmos aqui hoje, nesta manhã, reunidos com a sua igreja, com aqueles que o Senhor comprou pelo seu sangue. Senhor, nós estamos extremamente alegres. Nosso coração, Deus, está totalmente alegre, Senhor, e contente, porque nós podemos fazer isso abertamente. Nós podemos, ó Deus, expressar a sua morte e a sua ressurreição e proclamar a sua vinda. Nós podemos, ó Deus, proclamar a sua palavra de maneira aberta. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós pedimos também que aqueles que não podem fazer isso ao redor do mundo, Deus, que o Senhor dê a eles força para perseverarem, ainda diante da morte, ainda diante da perseguição, ainda diante do medo. Dê a eles, ó Deus, do seu Espírito para testemunharem, Senhor, de todas essas coisas, para que o seu nome seja glorificado através desses irmãos, independente da circunstância. Nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a ti, Senhor.
Glória seja dada ao Senhor. Homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Aleluia, Senhor. Naraná, 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 Glórias a Ti, Senhor. Irmãos, nós encerramos os nossos serviços dessa manhã. Como o pastor Marco gosta de dizer, nós sabemos que o culto ele continua, né? O culto é a vida. Que nós possamos voltar agora para as nossas casas ou para as nossas atividades com isso no nosso coração. Nós possamos retornar levando conosco, por onde nós passarmos, tudo aquilo que temos ouvido aqui, tudo aquilo que cantamos aqui, tudo aquilo que aprendemos, em nome de Jesus. Amém? A nossa irmã Maria Pastor do Marco, Carmo, vou deixar você encerrar. amém. Tá bom? A nossa irmã Maria do Carmo vai fazer cirurgia amanhã, então orem por ela, pela nossa irmã Dora, pela Ana Luísa, esposa do nosso irmão Bernard. Ela teve uma infecção estomacal, já está em casa. O Bernard ficou com ela lá hoje, né? Porque ela está recuperando ainda. Amém? Então é isso. Agradeço a presença de todos. Vamos encerrar. Sim. O Léo pediu para avisar que lá no quadro onde ficam os envelopes, tem os novos envelopes e tem os envelopes dos irmãos que entregaram o dízimo e está lá de volta para vocês pegarem. Não é isso? O retorno e os novos. E no quadro aqui, próximo ao bebedouro, está o relatório mensal da finança da igreja no mês de maio. Amém? Pai, nós agradecemos a Ti por essa manhã maravilhosa na Tua presença. Pedimos que nos leve em paz para os nossos lares e que possamos ter sempre uma reflexão e comunhão constante contigo todos os dias da nossa vida e em todos os momentos, porque é maravilhoso poder estar contigo, nosso Pai amado, que espera que o busquemos de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento e com toda a força que é em nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e suaves consolações do Espírito Santo, seja com todos que aqui estão e com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Vão em paz.